Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de fevereiro de 2023, são 8 horas da manhã. E o início do governo coloca Lula entre a reparação e a consagração. Mas, na verdade, eu te poupo dos detalhes dessa matéria para ir direto ao foco. Aqui você vê Lula e Joe Biden na Casa Branca, na recente visita relâmpago do presidente àquele país. E com 45 dias de governo, ainda falta saber muita coisa sobre os planos de Lula para os próximos anos, mas, segundo a matéria, está claro desde a campanha que ele busca a reparação das injustiças que ele e seus aliados sofreram e a consagração. Na verdade, nessa reunião, fazendo relato dessa longa matéria, nessa reunião foram tratados vários assuntos importantes, mas dentre eles um em especial. Lula conseguiu fechar um acordo com o Irã para a cessação das hostilidades que envolviam aquele país, principalmente no que diz respeito ao programa nuclear iraniano e a resistência do governo Obama a aceitar que o Irã tivesse um programa nuclear. Lula foi até o Irã, fechou o acordo, mas Barack Obama acabou torpedeando um acordo que Lula tinha conseguido, um acordo inédito, que até então ninguém tinha conseguido, porque os Estados Unidos não queriam perder o protagonismo naquele caso. Agora, com Joe Biden e com o desejo, não só dele, mas inclusive da Europa, de que Lula assuma uma posição de intermediação de conflitos, de facilitação de diálogos pelo mundo, surge uma possibilidade de Lula se cacifar fortemente para o Nobel da Paz. Aqui você pode ver nessa matéria que é citado que, vamos começar aqui, virou moda no governo falar em transição energética, mas o próprio Lula demonstra querer retomar políticas de controle de preço para subsidiar combustíveis fósseis. Até agora não deu para entender o que terá mais força, mas já deu para perceber que faltam planos para chegar lá. Algo semelhante parece estar ocorrendo com a política externa. De olho no Nobel da Paz, o presidente elegeu como prioridade habilitar-se como negociador entre Estados Unidos e Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia. Lembrou em entrevista recente que fez isso no caso das tensões entre americanos e iranianos em torno de arsenais nucleares. Ficou parecendo que Lula busca aí outra reparação para tentar no conflito da Ucrânia, o que não conseguiu com o Irã. E naquele caso, o Brasil foi deixado de mãos abanando pelos Estados Unidos, como se os americanos estivessem dizendo aos brasileiros que naquele palco não poderiam pisar. Agora as coisas são diferentes. Com essa aproximação de Lula com Biden, as coisas podem ser diferentes, porque Biden é que propôs a Lula que ele assumisse essa posição de negociador internacional, e o Parlamento Europeu, no Parlamento Europeu, Lula já tinha sido sondado como facilitador de diálogo. E é por isso que o ex-presidente e novo, agora de novo presidente da República, o ex-presidente Lula e agora o novo presidente da República, Lula, tem falado tanto sobre a Ucrânia, porque realmente é um papel que interessa a ele para fechar a sua carreira política com chave de ouro. E isso parece bastante possível na medida em que este cavalheiro que está aí ao lado de Lula, o Joe Biden, foi quem fez questão de levar Lula à Casa Branca, aos Estados Unidos, e vinha fazendo pressão para que isso acontecesse,
desde que Lula se elegeu em outubro. Ele queria, inclusive, que o Lula fosse aos Estados Unidos antes de tomar posse na presidência da República. O Lula pediu para ele esperar que ele assumisse o mandato, até porque aqui no Brasil havia no ar um clima de golpe. Então teria sido temerário Lula se afastar do Brasil como presidente eleito no momento em que o bolsonarismo tentava impedi-lo de assumir a presidência da República. Uma vez eleito, Lula vai a Washington, encontra Biden e recebe dele a simpatia para que o novo presidente da República se torne um facilitador de diálogo mundo afora. Se Lula conseguir fechar qualquer tipo de acordo envolvendo a guerra na Ucrânia, que acabe com as hostilidades, que promova o diálogo, a vitória dele numa eleição para o Nobel da Paz, uma vitória dessa seria praticamente certa, não haveria dúvida, até porque o Lula deve promover, está promovendo aqui no Brasil, justamente a paz com a sua frente ampla. Apesar de o ex-presidente ter dado alguns recados sobre o golpismo, a frente ampla de Lula se torna um elemento pacificador no país no médio prazo. Mas se ele consegue realmente diminuir ou até acabar com as hostilidades na Ucrânia, na Europa, aí ninguém tira o Nobel da Paz dele. E o Nunes Marques, que era o considerado 10% do Bolsonaro no STF, né? O Nunes Marques e o André Mendonça foram chamados por Bolsonaro de seus 20% no STF. Bom, desses 20%, 10% manteve ato de Lula que barrou a indicação de Bolsonaro à Defensoria Pública da União. O Bolsonaro tinha indicado um sujeito chamado Daniel Macedo Alves, nome mais votado de uma lista tríplice para coordenar a Defensoria Pública da União, e o Nunes Marques barrou como tinha pedido o Lula. E, na verdade, o que se vai ver nos próximos meses e anos vai ser um desembarque progressivo dos adeptos do bolsonarismo, depois que o Bolsonaro realmente passou a vergonha alheia que todo o país e o mundo viram. E o caso sobre inelegibilidade de Bolsonaro pode caminhar mais rápido que as primeiras previsões. Você viu aqui no blog da Cidadania, antes de hoje, vários canais estão dizendo aí que a inelegibilidade de Bolsonaro vai andar muito rápido. Você viu isso aqui já faz cerca de um mês, né? E a gente vinha dizendo isso, e agora a comunidade jurídica já acha que é uma questão de meses para que a inelegibilidade de Bolsonaro se materialize. Processo que pode levar a inelegibilidade de Bolsonaro no TSE pode caminhar mais depressa do que as previsões feitas por advogados e mesmo ministros da corte, e já é aguardado pela própria defesa do ex-presidente. Embora a aposentadoria de Lewandowski e a saída de ministros juristas não interfira necessariamente no resultado para uma possível inelegibilidade, a ação contra Bolsonaro caminha em ritmo acelerado e pode ser concluída antes da alteração na composição da corte. Ou seja, é questão de meses, se não de semanas, que Bolsonaro fique inelegível. E esse já vai ser um alívio para o país e já vai tirar fortemente as pretensões dele de vir infernizar ou de continuar infernizando a política brasileira de fora do país. E os petistas pedem a expulsão do deputado que tirou foto com Pazuello, que por acaso é também o vice-presidente nacional do PT. Não se sabe por que esse vice-presidente nacional do PT, o Washington Quaquá, achou que seria uma boa ideia defender
Pazuello e pregar a paz com alguém que, inclusive, está sob investigação por crimes, né? Chega a ser inacreditável o que aconteceu. E no Conselho de Ética do PT há proposta, inclusive, para expulsá-lo do partido. E aqui, na verdade, os sindicatos avaliam que o Minha Casa Minha Vida tem potencial para fazer aquilo que o Lula falou lá em 2008, quando surgiu aquela crise das hipotecas nos Estados Unidos, que queriam implantar recessão no Brasil por causa da crise, e o Lula falou de colocar o Estado para liderar os investimentos e manter a roda da economia girando, e ali o Lula conseguiu tirar o Brasil da crise, fazer a crise das hipotecas americanas chegar no Brasil como uma marolinha, justamente usando isso, porque justamente usando obras públicas. Ele criou o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e o Minha Casa Minha Vida, ele tem um potencial enorme de geração de empregos. E o sindicato patronal, inclusive, confirma que haverá uma injeção de empregos, já que os lançamentos de imóveis populares estavam minimizados devido ao aumento do custo dos materiais e também porque o Casa Verde e Amarela do Bolsonaro priorizava imóveis para a classe média. Esses imóveis populares vão ser feitos em quantidade infinitamente superior ao programa de Bolsonaro, que era um programa cosmético, e agora volta um programa habitacional real que pode esquentar a economia, e assim Lula começa a preparar um fecho de ouro para sua carreira política. E a PGR quer passar o pano, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, quer passar o pano para o Bolsonaro, no caso da deputada Maria do Rosário, que ele ameaçou de estupro, ou na verdade diz que ela não merecia ser estuprada porque não era bonita o suficiente, que se ela fosse bonita o suficiente, ele a estupraria numa evidente apologia ao estupro. Esse processo foi suspenso quando Bolsonaro chegou à presidência da República, porque o presidente da República não pode ser processado por fatos alheios ao seu mandato, mas agora esse processo vai recomeçar. Mas a PGR bolsonarista, a vice-PGR bolsonarista, quer passar o pano para o Bolsonaro. E a pandemia jogou 40 mil famílias na rua em todo o país. Isso é uma desgraça, porque se você colocar uma média nacional aí de 5 pessoas por família, são 200 mil pessoas pelas ruas do país, sem possibilidade de se abrigar das intempéries, passando fome, uma situação, um descalabro, na verdade, social, um desastre social nesse país. E a Gleisi Hoffmann rebate dirigente que negou que o PT vá apoiar Boulos na eleição paulistana, não é, na capital paulista neste ano, e a Gleisi disse aquilo que todo mundo já sabia. O próprio Lula se comprometeu em apoiar Boulos em 2024 na eleição municipal, no caso aqui na capital paulista. E a Carla Zambelli agora está bajulando Alexandre de Moraes e tentando fazer intriga com ele contra Lula. Boa sorte, Carla Zambelli. E, por fim, a pedido de Lula, os Estados Unidos concordam em retomar um acordo de combate ao racismo. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, anunciou que vai levar a demanda aos governantes após a carta assinada por 10 entidades do movimento negro brasileiro. E aí, realmente, a gente pode prever uma relação bastante profícua entre Brasil e Estados Unidos, e a resposta dos norte-americanos de retomar esse acordo é bastante animadora. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.